Irmãos, nós vamos continuar a exposição que eu tenho feito da carta de Paulo aos Colossenses. O texto de hoje é o capítulo 2, versos 6 e 7. Convido você a abrir nesse texto. E eu já vou explicar o que nós vamos fazer nos próximos domingos, até final de outubro, início de novembro. Eu vou fazer algumas exposições no capítulo 2, que é um trecho da epístola agora, que é fechado, é um bloco importante para nós entendermos o propósito de Paulo. Antes de explicar isso com mais detalhes, e eu quero também falar às crianças sobre algo que tem tudo a ver com essa mensagem. Antes eu vou ler o texto primeiro na Nova Versão Internacional, NVI, e depois na revista Almeida, Revista Atualizada. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Na Atualizada diz assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Eu dei como título da mensagem, andai nele, porque essa tradução da Atualizada, ela incorpora bem o principal propósito de Paulo nesse texto. E eu quero dar uma ilustração para as crianças. Crianças, vocês já viram corrida que uma pessoa tem que passar um bastão para outra pessoa e continuar a correr? Tem uma corrida nas Olimpíadas, em competições, que a gente fala que é uma corrida de revezamento. Está aí na folha que você recebeu, é uma das figuras que está aí na folha, que é uma corrida de revezamento. O que é uma corrida de revezamento? É quando uma pessoa, ela corre com outras na equipe. Tem uma equipe de 4 pessoas, por exemplo. E aí a primeira começa correndo com um bastão na mão. E ela corre um trecho da corrida e depois ela tem que passar esse bastão para outra pessoa pegar e continuar correndo. E quando terminam todos de correr com o bastão, aí termina a prova. Então, presta atenção, nessa corrida é importante não deixar o bastão cair. Porque se o bastão cair, não pode continuar correndo. A equipe sai fora da corrida. Por que eu quero que as crianças lembrem dessa ilustração? Presta atenção. O bastão é como se fosse o ensino que você recebe. Deus usa pessoas como o papai, a mamãe, como o professor de escola dominical, a professora de escola dominical, às vezes professores na escola, para nos passarem alguma coisa que a gente não pode deixar cair, que é o bastão. Só que não só isso, não basta só segurar o bastão. Se segurar o bastão e parar, a corrida continua? Não. Tem que continuar correndo com o bastão na mão, sem deixá-lo cair. O que Paulo está explicando para a gente, quem escreveu essa carta, é exatamente isso. Que nós somos um grupo de pessoas que recebeu um bastão, um ensino. E agora tem que continuar correndo com esse bastão, com esse ensino na mão. O que eu queria que as crianças desenhassem em algum espaço que elas encontrarem aí, ou aquelas que escreverem, melhor ainda, escreva em algum espaço da sua folha, o que você recebeu de ensino sobre Jesus. Tá? Lembra de alguma coisa que o pai, a mãe ou professora de escola dominical, professor ensinou para você sobre Jesus? Escreva. O que você sabe sobre Jesus que você aprendeu? E nós vamos falar sobre o ensinamento recebido acerca de Jesus Cristo. Tá bom? Depois eu quero voltar a falar com as crianças sobre outra coisa. Bem, adultos, essa é uma analogia simples, mas importante acerca daquilo que Paulo vai nos ensinar nessa passagem. De maneira bem simples, o que Paulo vai dizer é: vocês receberam bastão, continuem com ele na mão. Mas eu quero expandir mais nisso, porque agora a gente vai começar uma parte da carta que é, na verdade, uma refutação de um falso ensino que rondava a igreja de Colossos.
Eu mencionei isso em outras pregações anteriormente, sobre um falso ensino, mas a partir de hoje, os próximos domingos, eu vou falar disso mais vezes, e mais especificamente, porque o capítulo 2 de Colossenses, a partir desse verso 6 que a gente está começando hoje, é o trecho em que Paulo vai rebater esse falso ensino. Muita gente explica que até aqui Paulo fez uma introdução importante sobre o que nós sabemos de Cristo Jesus. Agora ele vai pedir para a gente andar em conformidade com o que nós sabemos. Por isso que o texto que a gente leu fala: assim como vocês receberam, veja de novo 6, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. A ideia é: não saia da rota. Assim como vocês receberam, continuem. Por que Paulo está preocupado com isso? Porque havia grupos de falsos mestres que estavam tentando desviar o caminho das pessoas que lá estavam. Agora tem algo importante que eu preciso dizer acerca do que a gente vai começar a estudar hoje. Até o capítulo 2, versículo 5, Paulo narrou a supremacia de Cristo, como Cristo é supremo sobre tudo, e como ele, Paulo, ministrava, isto é, como ele servia como apóstolo da mensagem de Jesus Cristo. Curiosamente, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, verso 5, não tem um verbo no imperativo. Só tem o que a gente chama de indicativos. Só tem descrição de quem é Cristo e de como nós servimos a Ele e de como Paulo serve a Ele. No capítulo 2, verso 6, aparece o primeiro imperativo da carta. Como vocês receberam a Jesus Cristo, continuem a andar nele. Ou como diz a atualizada, andai nele. É uma ordem. É a primeira de mais de 20 ordens que vão aparecer nos capítulos 2, 3 e o início do 4. Então, é como se Paulo estivesse dizendo: isso aqui tudo o que vocês aprenderam. Paulo está reforçando e expandindo. Agora, a primeira ordem, andai nele. Paulo vai trazer então a ordem para que eles andem calcados na boa teologia que eles receberam. Como ele tem esse perigo, esse falso ensino em vista, Paulo toma conta da situação dando ordens. Ele queria que eles não fossem enganados. A gente estudou na última vez que eu preguei em Colossenses. Verso 4 fala que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Ele não queria que os de Colossos fossem enganados, mas que continuassem firmes a vida cristã com aquilo que eles haviam recebido. Eu vou dar mais detalhes em domingos subsequentes sobre o que possivelmente era esse falso ensino. A gente não tem um nome específico porque, ao que nos parece, tem vários elementos misturados aqui. Tem filosofia grega que parece que às vezes olha para o corpo de maneira negativa e o espírito de maneira mais positiva. É comum a gente ouvir falar de pessoas que falam assim: não, o importante é a alma, o corpo é secundário. Isso é filosofia grega que desprezava a matéria em virtude do espiritual. Tem também algum legalismo judeu, porque Paulo fala de circuncisão, fala de dietas, fala de dias sagrados. Tem também um certo misticismo de algumas religiões da época, que fala de culto aos anjos. Tudo isso que eu estou falando está no capítulo 2, a gente vai ver nos próximos domingos. Culto aos anjos, visões. Então tem um bocado de misticismo e tem também um certo rigor ascético, uma vida ascética, de você se privar de coisas, de você privar o seu corpo para ter uma suposta espiritualidade mais elevada. Então, são 4 elementos misturados no liquidificador, vamos dizer assim, para fazer uma gororoba só, sincretista. E o que eu quero que você saiba disso, para ir pensando e nós irmos meditando em nossos dias? Curiosamente, sincretismo religioso não é só um problema do passado. Havia naquela época muitas pessoas que tinham crendices diferentes, mas também é verdadeiro de nossos dias. Inclusive, eu acho que é aquilo que mais deixa as pessoas ludibriadas em nosso tempo. Não é uma religião, mas é um pouquinho de coisa boa dessa, com um pouquinho de boa dessa, com um pouquinho de boa daquela aqui. Todo mundo fala: uau, olha que legal! É o que as pessoas mais se sentem fascinadas. Elas encontrarem um pouquinho de coisa boa em cada lugar.
Por quê? Porque hoje em dia é moda ser eclético. Ser eclético significa, eu gosto de tudo, entendeu? Não tem nenhum estilo assim que eu não goste. Qualquer coisa pra mim tá legal, eu gosto de tudo. Isso é bom, é louvável ser eclético, né? Ser eclético não só musicalmente, não só em termos de artes, mas inclusive religiosamente. É por isso que o nosso país, por exemplo, é o país com o maior número de católicos romanos, mas curiosamente pouco conhecem da fé católica romana. Por quê? Porque a maioria dos católicos romanos no Brasil também são meio espíritas. E não é só espiritismo, porque se colocar algumas regras ali legalistas sobre o que você não pode comer em certas épocas do ano, eles vão seguir também. Porque também é um pouquinho mais de religiosidade. E se colocar um misticismo de experiências, de enxergar o divino, também entra junto. Por quê? Porque essas coisas fascinam, parece que é um pouquinho de coisa boa de cada lugar. Então você se sente cativado a entrar nesse sincretismo. Estou falando isso porque nós vamos falar de elementos diferentes nos próximos domingos, mas todos eles representam uma mistureba, por assim dizer, religiosa, que não é só próprio daqueles dias que Paulo escreveu, mas é muito relevante para os dias que nós vivemos. E eu quero que você e eu atentemos para isso, para como é comum isso nos nossos tempos e de como a gente tem que viver de maneira a atentar para isso e entender que nossa coerência, atenção, é vivermos segundo aquilo que nos foi ensinado e não pegando um pouquinho de coisa boa de cada lugar. Eu não quero que nós sejamos religiosamente um mosaico. Pedrinhas diferentes formando uma bela figura. Isso pode ser artisticamente encantador, mas religiosamente é uma confusão. Uma confusão. Portanto, nós vamos falar sobre coerência com aquilo que nós recebemos. Eu quero passar o resto do tempo falando de 3 coisas. Primeiro eu vou falar do valor da tradição. Essa é uma palavra que nós normalmente não gostamos, mas eu quero falar do valor da tradição. Em segundo lugar, eu vou enfatizar a importância de nós perseverarmos. E em terceiro lugar, eu vou terminar encorajando-nos com a obra divina que nos fortalece, a obra divina em nosso favor. Eu volto a repetir. Primeiro ponto, então, eu quero falar do valor da tradição. Por quê? Porque tradição, para nós, principalmente vivendo num país católico romano, se você é evangélico, se você é protestante há algum tempo, você tem ouvido muito a palavra tradição associada a coisas que são acrescentadas à Bíblia. Como se você tivesse a Bíblia e você tivesse a tradição. Então, como você crê em sola escritura, a Bíblia somente, você diz, não, tradição não. Tradição, então, para alguns tem sido visto de maneira negativa. Para outros, que são pessoas mais descoladas, mais progressistas, mais para frente, tradição assim muito antiquado, muito velho, né? Então, existem algumas razões pelas quais as pessoas morrem de medo do termo tradição e não gostam e realmente não usam. No entanto, o que Paulo fala nessa passagem é destacar a importância da tradição. Ele fala, ora, como vocês receberam a Cristo Jesus, ou bastão sendo passado. Como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver de maneira coerente com o que vocês receberam. A ideia de receber aqui, ela é uma palavra técnica que é voltada para a ideia de receber uma tradição. Não tem nada a ver com receber Jesus no meu coração, como a gente fala às vezes em linguagem assim evangélica. Não, eu recebi a Jesus no meu coração. Não é disso que ele está falando. Receber a Jesus Cristo aqui é o ensino sobre quem é Jesus Cristo. Quando você creu em Cristo, você aprendeu sobre quem Ele é, o que Ele fez por você. Essa é a ideia de receber uma instrução, uma tradição. E a palavra tradição é usada por Paulo positivamente em outros contextos. Vou dar um exemplo. Abre em 2 Tessalonicenses 3, verso 6. 2 Tessalonicenses 3, 6. Paulo usa a palavra assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Olha como Paulo
trata de tradição de maneira positiva. Se afaste de todo mundo que vive contrariamente à tradição que vocês receberam. Tradição é exatamente a ideia de que foi comunicado a você. E Paulo vai destacar a importância disso. E que tradição eles haviam recebido? Paulo usa 3 palavras para reforçar a importância da tradição. Ele fala, vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Ele usa uma combinação de palavras para destacar várias coisas acerca do Messias. Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Paulo vai explorar isso na carta. Mas eu creio que o que ele está enfatizando bastante aqui é o senhorio de Jesus Cristo. Atenção. Ele está enfatizando a importância de você ter a Jesus Cristo não só como seu mestre, não só como seu salvador, mas prioritariamente como seu Senhor, aquele a quem você se submete e está sob o domínio, o comando e as diretrizes dele. Por que é importante Paulo destacar o senhorio de Jesus Cristo? Porque o falso ensino que rondava Colossos, assim como os falsos ensinos e as tentações que nos cercam, elas frequentemente nos sugerem outros tipos de lealdade. Eu já falei isso antes em outras mensagens, vou repetir. O mundo é muito sagaz. Satanás é muito esperto em não dizer para você parar de adorar a Jesus Cristo, mas simplesmente acrescentar outros interesses, outros deuses que disputam a lealdade do seu coração. Então não é que o nosso coração simplesmente deixa Jesus Cristo e agora ele só adora o dinheiro, não é isso. Não, imagina, pastor. Longe de mim. Jesus é o meu Senhor. Mas quando nós temos ídolos, significa que nós temos outras coisas que são alvo da nossa confiança, ou do nosso desejo, da nossa lealdade. Então Paulo sabia que o falso ensino em Colossos podia repartir o coração deles. Ainda que eles dissessem assim, não, eu dou 70% para Jesus. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus como Senhor, permaneçam nele. A ideia é, Paulo está destacando a importância de permanecer apenas sob o senhorio de Jesus Cristo. Eu quero destacar algumas lições acerca de tradição para você entender o quanto nós podemos aprender com isso. Veja só, em primeiro lugar eu quero destacar a riqueza do que nós recebemos, de como a gente tem que tomar muito cuidado para não ter o afã de substituir por algo novo. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas pessoas que são facilmente encantadas pela novidade. E não pense que isso é uma coisa só recente. Quando Paulo foi e pregou lá no Areópago, antes disso, diz que haviam filósofos epicureus e estoicos lá em Atenas que amavam ouvir as últimas coisas. É típico de quem está na academia. Na academia você sempre tem que estar ligado nas últimas novidades, que vão revolucionar a ciência da qual você faz parte. As últimas novidades, é assim. Isso é um fascínio por quem quer saber do que está na última onda. Teologicamente também é perigoso nós sermos adeptos da última novidade. Tem pessoas que são facilmente levadas de uma novidade para outra em termos de prática na igreja. Tem pessoas que são facilmente mudadas de opinião quando leem um outro livro. A gente brinca que é o teólogo do último livro que leu. Ele fala a última coisa que ele leu, porque ele não tem discernimento para construir o que ele crê. Ele simplesmente reproduz a última coisa que ele leu. E às vezes nós temos uma certa ojeriza por tudo que é antigo. Parece que cheira mofo, pastor. Eu gosto de novidade, entendeu? Tem que ter uma coisa nova, assim, respirar um ar novo. E nós, com isso, desprezamos o valor da tradição. Então, em primeiro lugar, eu queria que você atentasse para o fato de que, quando a Bíblia fala que nós recebemos um bastão e temos que andar com essa tradição na mão, é para você aprender a valorizar o que é antigo, porque o que é antigo continua novo quando ele faz parte do seu caminhar, da sua corrida. Paulo não queria que eles entendessem alguma novidade acerca de Jesus Cristo, e que eles topassem uma nova maneira de serem espirituais.
Eu vou falar isso no decorrer dos domingos que a gente vai expor, e eu quero trabalhar essa ideia de que nós não podemos aceitar propostas de novas ideias, de como chegarmos a uma vida mais espiritual. Mas tem algumas coisas a mais que eu quero destacar que são perigosas dos nossos dias. Por exemplo, tem aparecido entre alguns escritores, entre algumas pessoas, a ideia de que você não pode ter certeza de certas coisas, de que uma certeza teológica de certas verdades é uma soberba. Então, aparentemente, de forma humilde, eles dizem, olha, a gente não tem como ter certeza. A gente acha que sabe das coisas, a gente supõe que sabe das coisas, mas sem impor elas às outras pessoas. Esse tipo de falsa humildade é, na verdade, uma maneira mascarada de ser incrédulo. Por que é ser incrédula? Porque é dizer que nós não podemos afirmar coisas que são verdadeiras. Há muitas pessoas hoje no meio evangélico que questionam doutrinas-chave. Que dizem assim, por exemplo, eu não sei se quando as pessoas morrem sem Deus, elas de fato vão para aquele lugar chamado inferno. Eu não sei se pessoas que não ouvem o evangelho não podem de repente ser salvas. Eu não sei. E ao repetir esse tipo de questionamento, elas estão aparentemente não impondo o seu pensamento, e isso é muito apreciado hoje em dia, né? Você não pode impor o seu pensamento sobre outra pessoa, mas isso na verdade nada mais é do que incredulidade mascarada. É você dizer que você não tem condições de afirmar o que você crê e transmitir. Paulo pensa radicalmente contrário a isso. Assim como recebestes a Cristo Jesus, andai nele. Caminhem firmes nessa verdade. Vocês receberam o bastão. Não tenham vergonha daquilo que vocês receberam. Nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que louvam a ideia de incertezas. Estou dizendo isso porque se você já atentou para esse espírito do nosso tempo, de não impor sobre outros, de você não ter certeza de nada, de tudo ser meio relativo, isso afeta muitas coisas que nós convivemos, né? Afeta a maneira pela qual você procura múltiplas opiniões quando você vai tratar da sua saúde. Por quê? Porque você não sabe, de repente fulano não tem a verdade. Então você precisa procurar um segundo, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião. Influencia coisas práticas da nossa vida. Influencia também linhas que você estuda dentro de uma área de pesquisa. E as pessoas vão dizer assim, fulano não tem a última palavra, portanto nós vamos procurar outras alternativas, né? Em academia a gente ouve muito assim, pessoal, eu não vim aqui dizer para vocês o que vocês têm que aprender. Eu vim levantar alguns questionamentos. Fazer algumas provocações. É assim que professor de pós-graduação, de maneira chique, começa uma conversa. Não é? Vim fazer aqui algumas provocações. Alguns questionamentos. Por quê? Porque parece que estar incerto é a moda. Não saber com certeza é ser humilde. Paulo fala assim, não. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, e ele afirma que isso é fato, continuem a andar nele. Ele crê que é possível ter certeza das coisas que nós recebemos acerca de Jesus Cristo. Uma outra lição que eu vejo acerca do valor da tradição é que nós aprendemos quão fundamental é o papel da doutrina em nosso estilo de vida. Como é importante o que nós cremos para a maneira que nós vivemos. Paulo, repetidas vezes, ele, nas suas cartas, ele divide a carta entre aquilo que ele ensina, que é mais teológico, a gente chamaria, com uma parte mais prática ou ética. Então tem momentos das cartas de Paulo, como por exemplo em Efésios, em que ele fala bastante coisa sobre a nossa salvação, e aí ele fala, agora eu rogo a vocês que vocês andem de modo digno daquilo que vocês acabaram de ouvir. Ou em Romanos, quando Paulo explica do capítulo 1 até o 11, muitas coisas de doutrina, aí no capítulo 12 ele fala, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que andeis em conformidade com essas coisas, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está dizendo, à vista dessas coisas que vocês aprenderam, andem assim. Por quê? Porque Paulo sabia que uma coisa não pode ser dissociada da outra, isto é, a maneira como a gente crê não pode ser dissociada da maneira como você anda. Talvez você diga assim, pastor, mas eu conheço gente que crê corretamente e faz tanta coisa errada. É verdade. Tem pessoas que podem professar aquilo que entendem ser a verdade, mas não andam em conformidade. Agora, por que isso acontece? Presta atenção.
Porque essa pessoa ainda não teve aquilo que ela professa crer no intelecto ser o fundamento da sua vida. Eu costumo dizer que não decantou, não baixou. Sabe quando o suco de maracujá fica um tempo parado assim e vai descendo? Aí você vê que fica aquele tanto grosso embaixo, né? Não decantou, não baixou. Ela pode ter aprendido corretamente, ela sabe até dizer para você o que ela crê. Mas não é de fato aquilo que agarrou o seu coração e é objeto da sua confiança. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é fundamental para que haja uma vida correta. Você tem que ter isso dominando o seu coração. Porque pensar de modo correto e viver de modo correto são coisas inseparáveis. Quando Paulo fala assim lá em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É porque Paulo sabe que a mente, isto é, aquilo que a gente de fato crê, a nossa fé, no sentido de que, não a nossa confiança pessoal, mas as coisas em que a gente crê, as verdades nas quais a gente crê, elas precisam ser apreendidas para que você ande de maneira correta. Presta atenção. A gente ouve falar constantemente do Espírito Santo nos santificando, o que é verdade. Mas o mesmo espírito de santidade é o espírito da verdade. Biblicamente, não é possível você ter o espírito da santidade atuando sem que antes ele seja o espírito da verdade na sua vida. Você precisa entender a importância de saber as coisas. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: não dá para crescer em santidade enquanto você permanece ignorante. Eu tenho sido zeloso aqui com vocês e tenho conduzido presbíteros e reverendo Jailson tem feito o mesmo para ensinar vocês da melhor maneira possível a palavra de Deus, porque a gente entende que isso não é só para encher a nossa cabeça de um monte de coisa. É porque isso é fundamento para uma vida correta. Não dá para crescer em ignorância. Dá para você ser fariseu, imitar as mesmas obras sem mudança de coração. Dá para fazer. Mas crescer espiritualmente sem conhecer não dá. Paulo sabe que receber a Cristo Jesus é fundamental para andar nele. Isto é, aprender corretamente de Jesus é fundamental. Por isso o meu clamor a você é que você entenda quão importante é você aprender. Por que a gente tem escola bíblica dominical? Não é só para ter mais atividade na igreja, para você ter um domingo ocupado. É porque a gente entende que gastar tempo aprendendo algumas coisas, tirando dúvidas, fazendo perguntas, conversando com outras pessoas, ajuda a gente a processar essas verdades e só com elas bem calcadas é que a gente pode crescer. É como se elas fossem a vitamina do nosso corpo espiritual. Você não consegue desenvolver sem elas. Se você espichar sem elas, você é um corpo doente. Você precisa delas. Você precisa de coisas que fortaleçam o seu organismo. Portanto, Paulo enfatiza o valor da tradição, porque ele sabe que isso vai moldar a maneira como os cristãos continuam na caminhada. Segundo ponto que eu quero enfatizar é o desafio de perseverar. Paulo fala, voltando no verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Ou como diz a atualizada, andai nele. Paulo vai destacar a semelhança, assim como, né? Assim como vocês receberam, andai nele. Para falar da importância de nós persistirmos no mesmo caminho, perseverarmos. Paulo não quer que as pessoas mudem aquilo que elas creem, ela quer que elas conduzam a sua vida. A ideia de andar aqui é conduzir a sua vida, não em uma nova doutrina, mas naquilo que já receberam. Os de Colossos haviam aprendido com Epáfras, o mestre deles, que havia ensinado sobre Jesus Cristo, e Paulo havia revisado no começo da carta de Colossenses uma série de coisas sobre Jesus Cristo, e o que ele pede agora é que eles andem em conformidade com aquilo que eles receberam. Inclusive, a NBI fala assim, continuem a viver nele, e a atualizada fala andai nele. Essa palavrinha pequenininha, nele, é muito chave no Novo Testamento, em especial nas cartas de Paulo. Nele significa, em Jesus Cristo você obtém todo tipo de nutrientes. Paulo sabe que ele não pode ordenar você a andar sem que você esteja na videira. Seria a mesma coisa que pedir para um ramo dar fruto fora da videira.
Arranca e diz assim, dá fruto. Possível. Então, ele ordena para que eles caminhem, para que eles deem frutos, mas conectados a Jesus Cristo. Por que é importante você entender isso? Presta atenção. Às vezes os nossos esforços por mudarmos hábitos na nossa vida tem mais a ver com o que vem daqui de dentro do que o que vem de Jesus Cristo. Tem mais a ver com disciplina severa, com você tomar resoluções e eu vou fazer, do que com a força que vem do Espírito de Deus. Por isso que quando Paulo fala assim, andai, ele fala andai nele. Em outras palavras, você tem que estar na videira. Você precisa estar firmado e enraizado em Jesus Cristo. Senão você não consegue caminhar, não consegue progredir, não consegue crescer. Paulo está dando a nós a importância de nós absorvermos todo tipo de nutriente de Jesus Cristo. Para que a gente não faça as coisas na força do nosso poder, mas na força do seu poder. E eu quero que você entenda o porquê que eu estou destacando a importância de perseverar. Paulo aqui está lidando com algo que eu vejo como fundamental e como tremendamente humilhante para nós. Paulo está dizendo assim, pessoal, continua firme. E você está lá cansado, sabe por quê? Você tem que correr 42 quilômetros, mas você está no quinto e você já está com a língua de fora. Né? A maratona de 42 quilômetros parece assim interminável. Você está no quinto quilômetro e no começo você estava todo empolgado, parece que o seu corpo responde, você fala, vamos lá, tal. Mas depois que se passa do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do décimo, mesmo que você tenha treinado bastante, seu corpo está dizendo, para. E você diz, não. E Paulo está dizendo, não. E você está dizendo, não, eu vou parar. E Paulo está dizendo, não, continue. A analogia da maratona, que é muito curiosa, ela é válida para mesmo atletas preparados, que dizem que tem um momento da corrida em que o teu corpo está dizendo para, mesmo você tendo se preparado por tantos meses para aquela corrida. Por quê? Porque ser atleta significa levar seu corpo a limites que não são o que nós estamos acostumados a fazer. Então, espiritualmente falando, o que Paulo está pedindo aqui é mais difícil do que começar a correr. Já percebeu como na vida cristã é sempre mais fácil começar do que terminar? Não é verdade? Você já não se pegou tantas... Meu pai fala assim que a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. Você não é assim? Às vezes você começa com algo, não, agora eu vou mudar, esse ano vai ser diferente. Pastor, pode deixar, já tomei uma resolução, esse ano eu vou fazer. Você começa, mas você para logo nos primeiros quilômetros. Você não dá prosseguimento. Como parece ser difícil perseverar. Mas como é importante perseverar. Porque perseverar é o sinal da sua saúde. Começar é mais fácil. Perseverar é sinônimo de que você é saudável. Assim como ser colocado no caminho é mais simples. Desviar-se dele, ou manter-se nele, não ser desviado dele é mais difícil. Entrar no caminho uma vez é fácil. Dura é se manter no caminho o tempo todo. Então Paulo está nos exortando, nos encorajando a perseverarmos, porque ele sabe que isso faz parte da vida cristã. Ele está dando a primeira ordem da carta, a primeira, para dizer para você, não se desvie, continue correndo, não largue o bastão, não troque por outras coisas. Ele está pedindo que eu e você aprendamos a correr com perseverança, quando na verdade nós temos a tendência de desanimarmos. Eu queria encorajar você nessa manhã, dizendo o seguinte, que a Escritura faz isso e ela não tem dó de você. Por quê? Porque ela não vem aqui só trazer boas novas, que deixam você felizes e sentados nos seus bancos. Ela vem trazer boas novas, dizendo, eu tenho a força para você correr como você acha que você não vai correr. É interessante como as boas novas da Escritura são boas novas que às vezes a gente não está habituado a ouvir. Não é uma notícia do tipo, só eu que tenho que fazer alguma coisa. Até porque na vida de santificação, Deus nos encoraja a fazermos coisas com Ele. É verdade que o trabalho é de Deus, mas Ele nos encoraja a fazer coisas com Ele. Por exemplo, a Bíblia não baixa o padrão quando fala para você ser santo. Ela diz assim, sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. O padrão é altíssimo, é de perfeição, é incomparável. E no entanto, ela exige de você que você seja santo nesse padrão. Então a novidade, a boa nova, o evangelho, não é dizer assim, ó, fiquem tranquilos, não precisa mais ser santo. Você fala, ufa, que bom. Não.
Não é essa a novidade. A novidade é, cheguei com uma super vitamina. Agora você vai correr. Mas eu cheguei com os nutrientes necessários para você correr. Essa é a boa notícia. E essa é a terceira e última parte da minha mensagem. No verso 7, Paulo usa aquilo que no grego são 4 particípios, que em português são traduzidos por particípios, os 3 primeiros e o último um gerúndio. Então, se você prestar atenção, enraizados, edificados, firmados, transbordando, são os 4 particípios no grego. E por que é importante eu destacar isso? Porque os 4 explicam como é que acontece a caminhada cristã. E agora elas usam analogias diferentes. Eu quero falar com as crianças agora. Crianças, presta atenção. Paulo, ele sabia explicar com umas ilustrações muito legais. Paulo fala assim, que a gente tem que viver como discípulo de Jesus, que nem a planta, que nem o prédio e que nem o documento que o papai e a mamãe assinam. Verdade, presta atenção nessa. Primeiro ele fala assim que nós somos enraizados em Jesus. É linguagem de planta. O que quando a gente planta uma sementinha na terra, antes da plantinha aparecer em cima da terra, o que tem debaixo da terra? A raiz. Então, uma planta forte não é aquela planta que só aparece bonita fora da terra, é a planta que está bem enraizada. Paulo falou assim, olha, vocês têm que ser discípulos de Jesus com uma raiz bem forte. E vocês já foram colocados na terra para serem uma raiz bem forte. Você já tem uma raiz bem forte. Primeira coisa que ele fala. Segunda coisa que ele fala, ele diz assim, vocês são que nem prédio. Deus está construindo vocês. Então, a próxima ilustração é edificados. Edificado é de onde a gente tira a palavra edifício, que é prédio. Vocês estão sendo edificados, construídos, e Deus está fazendo isso gradativamente. A terceira comparação que Paulo faz é com a área de direito. E os papais que são juristas aqui podem explicar melhor às suas crianças. É a ideia de, o terceiro particípio aqui, confirmados, traduzido por confirmado, ou firmados, ou ratificados, é a ideia de documento assinado e que agora não se mexe. A ideia de que ele está sendo fortalecido. É a ideia de algo que foi, um contrato que foi ratificado e tornado obrigatório. Então, o que eu quero que as crianças aprendam? Esses três primeiras palavras, que são 3 ilustrações, é de planta, de prédio e de documento que a gente assina. E as 3 estão aqui naquilo que a gente chama em português de voz passiva. Você não faz, outro que faz em você. Percebe? Enraizados, edificados, confirmados. Por que é importante eu ensinar isso para as crianças e para os papais? Porque significa que quem planta você, quem constrói você e quem confirma você é Deus, não você. Olha que encorajamento importante que a Bíblia nos traz. Deus fala da ação divina ao nos encorajarmos a correr. Ao nos encorajar a correr, Deus fala assim, mas eu estou contigo. E eu sou o seu apoio, o seu sustento. Eu sou o seu gás. Então quando ele fala assim, continuem nele enraizados, nele edificados, nele confirmados na fé. Continuem firmes naquilo que vocês receberam. E ele fala da ação divina. Por que é importante eu dizer isso a você? Presta atenção. Em teologia, a gente acredita, crê, nossa igreja crê em que os cristãos perseveram fiéis até o fim. A gente chama isso em teologia de a perseverança dos santos. Isto é, os crentes, quando eles creem em Jesus, de fato, de verdade, genuinamente, transformadoramente, eles perseveram até o fim. Mas a pergunta é, por que eles perseveram até o fim? E a resposta é um outro termo teológico, que é como se fosse o outro lado da moeda. A gente diz assim, eu vou falar e depois explicar. A perseverança dos santos é possível por causa da preservação dos santos.
Em outras palavras, você corre e persevera porque Deus te sustenta. E a Bíblia dá testemunho disso em vários lugares. Que você continua firme porque Deus sustenta você. O quarto e último particípio é a resposta humana a tudo que Deus está fazendo. É sendo grato. Por isso que fala no finalzinho, transbordando de gratidão. Quando você vê o que Deus está fazendo na sua vida, você transborda de gratidão. O que eu quero dizer? E eu vou fechar a minha mensagem aqui. Eu quero que você entenda o seguinte. Paulo está destacando 3 coisas-chave. Primeiro, a importância daquilo que você recebeu. Não jogue fora o bastão. Depois ele está dizendo assim, corra. Mesmo quando você acha que você não tem muitas forças, corra. Paulo não hesita, a palavra de Deus não hesita em dar ordens, mesmo sabendo que você é fraco. Mesmo que você esteja desanimada. Mesmo que você esteja assim, se sentindo sem forças. Ele diz, corra. Mas ele não diz isso sem oferecer a boa notícia de que o Senhor Deus acompanha e sustenta você. Eu quis destacar nessa manhã, que nós vamos começar a estudar nos próximos domingos, que é assim, às vezes nós seremos enganados por várias coisas. Alguns de nós por falsos ensinos, por alternativas novas de espiritualidade. Outros vão ser enganados por fascinações deste mundo. E em tudo isso, a exortação que Paulo dá nessa manhã vale. Continue firme, sabendo, ciente, é bom sair daqui, ciente de que é fácil entrar na igreja, difícil é ficar na igreja. É fácil se tornar membro, difícil é continuar membro. É fácil dizer, eu vou servir no início do ano. Duro é ficar até o final do ano servindo com a mesma disposição. Mas de que a palavra de Deus exige isso, porque ela sabe que você pode, por causa da ação de Deus por detrás de tudo isso. Então eu conclamo você crê nisso? Se você não crê nisso, você vai se desviar. Eu tenho certeza. Se você crê nisso, então peça a Deus agora que faça você se apropriar dessa força divina que você acha que não tem. Talvez o que tenha acontecido com você até agora é que você tem corrido na força do seu próprio poder, antes do que na força do poder de Deus. Isso é mal, isso é pecaminoso, isso é anti-Deus. Eu quero que você aprenda a correr baseado na força que vem dele. Não na que vem de dentro de você. Então feche os olhos. Confesse a sua fraqueza, mas peça a Deus para tornar cada vez mais real para você a ação dele. Senhor, nós somos fracos. Nós temos facilidade de entrar na igreja, mas dificuldade de permanecer na igreja. Nós temos facilidade de nos dispormos a andar no caminho de santidade. Mas a gente tem dificuldade de nos manter no caminho de santidade. Nós queremos, Senhor, perseverar, mas às vezes nós sentimos que não temos forças para fazê-lo. Por isso, a ordem que ouvimos da Tua palavra nesta manhã, ela precisa ser acompanhada do conforto de que o Senhor torna isso possível. E nós te louvamos porque o Senhor torna isso possível. Alguns aqui que talvez não creiam nisso, Senhor, e por isso estão tão desanimados, tão abatidos. Conforta-os nessa manhã. Faze-os crer verdadeiramente que eles foram enraizados em Jesus Cristo, que eles estão sendo edificados em Jesus Cristo, que eles estão sendo confirmados na fé e que eles vivam o resto de suas vidas dando graças, transbordando de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Que essa notícia seja suficiente para nos animar a sair daqui e a perseverar, a continuar correndo, ainda que estejamos cansados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.